Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa de workshops da SBOT Regional São Paulo. Meu nome é Marcelo Schmidt Navarro, eu sou cirurgião de joelho e represento a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Regional São Paulo. Então nós iremos fazer um programa de workshops para o residente voltado para o exame do TEOT, ok? Vamos começar com esse programa na parte de joelho. Esse aqui é a simulação de uma videoartroscopia do joelho, que é um dos testes, um dos exercícios que vocês vão observar durante a prova, tá? Para começar, eu vou apresentar o material. O material é básico para a realização da artroscopia. Ele é composto pela ótica, por um trocáter e por uma camisa. Então, a introdução do trocáter, que é esse instrumento, dentro da camisa, existe um local para você adequar esse fechamento, e a partir do momento que o trocáter está dentro da camisa, a gente consegue fazer a introdução desse material dentro do joelho. Após ele estando dentro do joelho, o trocáter ele é retirado e a partir daí nós introduzimos a ótica. E a ótica ela tem um encaixe perfeito. Essa aqui é a entrada da fonte de luz. Esse é o local de entrada e a partir daí a ótica ela visualiza sempre 30 graus contra a entrada da luz. Então, se eu colocar desse jeito, com a fonte de luz à minha direita, ele está olhando 30 graus para a esquerda. Ok? Então, a partir daí também existe a colocação do soro. Essa é uma entrada do soro, mas no exercício aqui nós vamos realizar o exercício sem a entrada do soro, tá? Tem algumas opções de exercício para fazer com ou sem soro. Nós vamos optar sem a colocação do soro, mas é assim que ele funciona. A partir do momento que encaixa o silicone com a entrada de soro, essa torneira é uma torneira que ela permite a entrada e o fechamento, tá? Também temos a opção do silicone para a sucção na saída da camisa. Ele é um silicone que muitas vezes utilizamos junto com o shaver. E a opção que a gente tem é a colocação desse silicone também para aspiração. Por isso que existem duas torneiras, uma entrada e uma saída, tá? Essa mesma opção pode ser colocada no shaver quando o shaver estiver funcionando, para ele poder aspirar também. Além desse material, que é o material de visualização, nós temos o nosso material para trabalhar dentro da articulação. Primeiramente, esse aqui é o probe, né, que ele é um gancho que tem uma opção de você poder probar as estruturas dentro do joelho. E depois dele tem também um material básico para fazer artroscopia, que esse material é um material chamado de basket, que ele é usado para fazer a meniscectomia, para fazer a retirada de algum tecido que você porventura queira tirar ou reconstruir. E essa é outra opção, é a opção do Grasper, que ele funciona para tirar corpo livre, para retirar restos de menisco ou de ligamentos. Então, basicamente é esse o material. Também tem a opção do basket, ele pode ser reto, ele pode ser angulado para cima, ele pode ser angulado para a direita, tem algumas opções do basket. E além disso também a lâmina de shaver, que é a lâmina que ela vai, ao mesmo tempo que ela vai rodando para fazer o debridamento da lesão, ela vai aspirando. Por isso que a gente coloca muitas vezes o silicone na peça de mão. Essa aqui é a peça de mão, já com a lâmina de shaver engatada na ponta. E a partir disso também a opção de colocar o silicone aqui para fazer a aspiração. Então esse é o material básico para a confecção da artroscopia. A primeira coisa é a demarcação do joelho, para entender como que a gente faz os portais. Então nós estamos vendo a patela, o tendão patelar e a tuberosidade da tíbia. Geralmente, um dos parâmetros que a gente usa bastante é 1 centímetro para distal e 1 centímetro para lateral, para fazer o portal antero-lateral, e os mesmos parâmetros da patela com o tendão para fazer o portal antero-medial. Tá? Existem alguns portais acessórios, como o superolateral. Muitas vezes alguns cirurgiões optam para utilizar esse portal para a entrada de soro. Às vezes tem os portais também, que são os portais posteromediais ou posterolaterais,
que o cirurgião pode optar dependendo da cirurgia que estiver fazendo no joelho. E tem também a opção do portal transpatelar, é outro portal que muitas vezes é utilizado. Tá? Utilizando os parâmetros, fazemos um pique com bisturi e lâmina 11 e a partir daí introduzimos a camisa com o trocáter por esse portal. Após isso, retiramos o trocáter e colocamos a câmera. Aquela peça que é a câmera com a ótica e a fonte de luz. Tem um encaixe perfeito, tá? Cada material tem a sua peculiaridade, mas a gente consegue encaixar. Após o encaixe, já temos a imagem do joelho. Essa é a primeira imagem que a gente vê no caso desse simulador. Nós observamos já os ligamentos cruzados, a parte do fêmur, a parte da tíbia embaixo. Então, a primeira opção é a utilização de um gelco para demarcar o seu portal. Naquele portal que nós fizemos externamente, nós colocamos o gelco para ver se tem um bom posicionamento com relação à nossa visualização. Então, praticamente o gelco está apontando para o menisco, retiramos o gelco, fazemos a incisão. Após isso, aí é a opção do cirurgião, qual o material que ele vai introduzir. Aqui a gente vai colocar primeiro o probe, exatamente para fazer o teste das estruturas. Então, só lembrando, a gente tem o horizonte, que se virar a mão, o horizonte vira junto. É diferente do que virar o olho. Então, são as duas opções. Quando a gente vira o olho, a gente está olhando 30 graus contra a entrada da luz da ótica, e quando a gente vira o punho, todo o conjunto vira, o horizonte vira todo. Então, esse é um sistema de simulação realística, onde a gente já pode observar aqui, ó, no momento nós estamos fazendo sem água, no momento, sem o soro, mas aqui ó, a gente pode observar os ligamentos, né? No caso, o ligamento cruzado, que é esse ligamento que está na ponta do meu gancho, né? Aqui simula uma lesão, uma sutura do ligamento. A parte medial do joelho, o que a gente precisa ver? O fêmur em cima, a tíbia embaixo e o menisco, que fica a estrutura que fica entre essas duas orientações. Passando aqui para o intercôndilo e vamos para a região lateral, sempre olhando contra 30 graus contra a entrada da ótica, e aqui a gente consegue observar o fêmur, a tíbia também e o menisco lateral. Então, esse aqui é basicamente a simulação do exercício, que muitas vezes pedem esse tipo de atividade, tá? A partir daí, acredito que são atividades para poder fazer uma menissectomia, retirar com o basquete reto. Por exemplo, vou simular aqui uma menissectomia. Então, aqui está o meu basquete entrando. Aqui, se eu quiser fazer a retirada do ligamento, eu posso fazer a retirada do ligamento. Se quiser trabalhar no menisco, a gente trabalha também a opção de fazer a menissectomia com o basquete. Então, está retirando parte de um menisco. Se porventura tiver um corpo livre, o corpo livre ele pode ser retirado com essa pinça. Novamente, o nome dessa pinça é o Grasper. Então, é a opção que tem também de fazer a retirada, porventura algum corpo livre, algum resto de menisco, de ligamento esteja aqui. Então, essa pinça funciona para fazer a sua ressecção. Ok? Então, basicamente, essa é a atividade da artroscopia. Esses são as orientações básicas para o exercício de artroscopia do joelho.